Medidas de tendência central. Quando a gente finaliza a coleta de dados e a gente faz a primeira ação de análise, que é a construção de tabelas e gráficos, a gente já tem uma boa ideia dos resultados que aconteceram. Mas muitas vezes a gente pode aprofundar um pouco mais a nossa análise através de algumas medidas estatísticas. Para aquelas variáveis, para aquelas características que são quantitativas, ou seja, em que a resposta é uma quantidade, é numérica, nós podemos usar as medidas estatísticas para uma análise mais aprofundada ainda. E o primeiro grupo de medidas estatísticas é o grupo de medidas de tendência central, que nós temos aqui 3 medidas: a média, a mediana e a moda. Bom, para que a gente utiliza essas medidas? Qual é a importância delas? Gente, elas são muito importantes porque muitas vezes a gente tem uma necessidade muito grande de resumir e representar vários valores de uma variável através de um único valor para a gente tomar uma decisão. Então, somente olhar para essas variáveis em uma tabela e um gráfico, às vezes pode nos faltar uma coisa mais representativa e mais resumida, que é para a gente entender melhor o nosso objeto de estudo. A nossa primeira medida de tendência central, a média, é a mais conhecida e a mais famosa de todas. Todos nós sabemos calcular média, certo? É a soma de todos os valores de uma variável x, que eu estou estudando, dividido pelo número de elementos investigados, que é o n, que é o tamanho da amostra. No estudo amostral, o símbolo que representa a média é x barra, que é o x com um tracinho em cima. E quando a gente quer se referir a uma média populacional, nós utilizamos a letra do alfabeto grego Mi. Vamos dar um exemplo aqui. Então, imagine que nós estejamos estudando a idade de uma amostra de 7 adolescentes. Então, eu tenho aqui 7 adolescentes e as suas respectivas idades. Em primeiro lugar, se a gente fazer qualquer coisa, é importante, então, a gente destacar aqui quem é a nossa variável de pesquisa e quem foi a nossa amostra investigada. Então, a nossa variável aqui é a idade desses adolescentes e a nossa amostra são os 7 adolescentes. Para nós calcularmos, então, a idade, basta nós somarmos todas as idades deles. Então, 15 mais 18, mais 18, mais 20, mais 17, mais 18, mais 16, e dividirmos pelo número de adolescentes que nós temos, que são 7. Nós encontramos aqui, então, 122 dividido por 7, isso me dá uma média de 17,4 anos. Ou seja, em média, esses adolescentes possuem 17,4 anos de idade. A mediana. A mediana também é uma medida de tendência central, ela também tem por objetivo representar um conjunto de dados, só que ela faz isso por um critério diferente. A mediana é o valor central, é o valor que fica no meio de um conjunto de dados ordenado, certo? Bom, vamos continuar nesse nosso mesmo exemplo, tá? A idade dos adolescentes. Gente, você tem que prestar muita atenção aqui, porque antes de nós calcularmos a mediana, é fundamental que os nossos dados estejam em ordem crescente. Então, observem que esses adolescentes aqui foram dispostos do mais jovem, de 15 anos, até o de mais idade, de 20 anos. Então, antes da gente identificar a mediana, é muito importante que os dados estejam dispostos em ordem crescente. E a mediana, então, é aquele valor que fica no centro de um conjunto de dados. No nosso exemplo aqui é 18 anos. Como é que a gente interpreta essa medida? Metade dos adolescentes aqui tem 18 anos ou menos, e metade dos adolescentes tem 18 anos ou mais. Bom, e quando a mediana eu tiver uma quantidade par de elementos na amostra? Porque ali a gente tinha uma quantidade ímpar, sempre tem um valor que vai ficar no meio. Mas se eu tiver uma quantidade par, como é que fica? Muito simples, tá, pessoal? Eu continuo colocando, vamos supor agora que a gente tem uma amostra de 6 adolescentes e não 7. Eu continuo colocando os dados em ordem crescente e, ao invés de ter um valor sozinho ali no meio, como eu tenho uma quantidade par, nós vamos pegar os dois valores centrais. E aí a gente calcula o ponto médio entre eles, ou seja, a nossa mediana está entre 17 e 18 anos. Para a gente saber quem é que está entre 17 e 18 anos, nós vamos somar 17 mais 18 e dividir por 2. Sempre por 2, porque é o ponto médio entre dois valores.
nós vamos chegar então na idade de 17,5 anos. Isso quer dizer que metade dos adolescentes tem menos que 17,5 anos e metade tem mais que 17,5 anos. E a nossa última medida de tendência central é a moda, é a mais simples de todas, né? A moda é aquele valor que mais repetiu, é aquele valor que ocorreu com maior frequência, certo? No nosso exemplo, a nossa moda aqui é 18 anos porque ela se repetiu 3 vezes. Foi a idade que mais se repetiu. Então, eu posso interpretar aqui que a idade dos adolescentes que ocorreu com maior frequência ou que mais se repetiu foi de 18 anos. No caso da moda, pode acontecer de não ter moda no conjunto de dados, ou seja, nenhum valor se repetir, assim como pode acontecer de valores repetidos com a mesma quantidade. E aí a gente pode ter mais que uma moda.